que com certeza vai agregar muito na sua vida. Que Deus te abençoe e não se esqueça, estar solteiro não é o fim da sua vida, mas estar solteiro pode ser um lugar muito perigoso se você não entender o porquê dessa fase da sua vida. Quando você entende o porquê, sua vida fica muito mais leve, muito mais clara, para você ter uma vida produtiva em Deus. Estar solteiro não é um castigo, é o maior presente que Deus te deu. E você só tem um tempo enquanto você está solteiro. Esse tempo vai acabar. E quando esse tempo acabar, você vai para uma outra etapa da sua vida. E quando você for para essa outra etapa da sua vida, você pode ir completo, ou você pode ir faltando muitas coisas. E lá na frente vai custar muito caro. Então, por conta disso, eu decidi, junto com a minha esposa, escrever um livro segundo as suas necessidades. Deus te abençoe poderosamente. Eu espero que esse livro possa abençoar você, porque esse é o meu coração. Deus te abençoe. Você pode encontrar na livraria aqui da Videira da Lapa, na Amazon, na Vinha Store, na internet e no meu canal Erlandinha Store, que é a página dos meus materiais no Instagram. Deus te abençoe. Aleluia. Quantos aqui já fizeram a sua inscrição para a Holy Fest? Levanta a sua mão. Quero falar para você que você já ganhou esse livro, amém? Nós fizemos... A gente tem conversado muito, né, com o pastor André, com o pastor Ricardo, e nós colocamos lá algumas questões, e além de, na sua inscrição, nós vamos dar o livro para você, nós estávamos conversando essa semana, e nós decidimos que nós não vamos aumentar o valor da Holy Fest, amém? Então vai ser, se você ainda não fez a inscrição, você pode fazer no valor de R$80, amém? Até as pulseiras acabarem, que aí... Porque o que acontece, irmãos? Nós lá vamos ser divididos em 2 períodos, né? O período de jovens e o período de adolescentes. Por quê? Porque são mais de 1.500 jovens num prédio que cabe 700, né? Então por isso teve a necessidade de dividir. Então as pulseiras vão acabar, né? Nós só temos, acho que mais 50 pulseiras, 100 pulseiras, não sei, né? Então corra para fazer a sua inscrição. Amém, Neto? Eu não estou com dinheiro, não tenho dinheiro total. Passa lá na mesa, pelo menos dá o seu nome, para você não ficar sem pulseira, amém? Porque elas estão acabando, amém, irmãos? Eu quero passar um outro vídeo, então, pode colocar? E eu vou dizer uma coisa, Deus criou você para fazer história. Deus criou você para viver uma vida acima da média. Deus criou você para frutificar, para avançar, para fazer coisas históricas. Nós não somos deste mundo. Deus chamou você para viver para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os radicais são aqueles que tiveram uma experiência tão profunda com o amor de Deus, ao ponto de entregarem as suas vidas completamente pelo chamado de Deus. Glória a Deus. Quantos estão animados para a nossa Holy Fest? Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos então por esse grande mover, amém? Queria que nós orássemos então por esse evento, para que o Senhor falasse poderosamente com cada um de nós, para que nós experimentássemos de fato de um grande mover de Deus nesses dias, amém? Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Então vamos levantar um clamor pela nossa Holy Fest. Fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ver poder de Deus, milagres, sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero ouvir a sua voz. Pai de amor, nós queremos declarar na nossa Holy Fest serão dias de grande poder, de grande manifestação da tua presença. Nós apresentamos esses dias e declaramos que serão dias poderosos, onde vai marcar as nossas vidas, marcar cada discipulador, cada líder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos um ambiente saturado de glória, de vida, de presença. Liberamos santidade, dons do Espírito, mover de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que jovens e adolescentes serão marcados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que nesta Holy Fest nós veremos
a glória de Deus. Fala, Senhor Jesus, nós te pedimos que seja um tempo de poderoso, aonde desfrutaremos da tua presença. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que eu não sou desse mundo, e nestes dias eu vou aprender a viver a realidade do céu, em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu lugar. Só aumenta o retorno aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Agora sim. Aleluia, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Quero ler um texto com você. É um texto já muito conhecido entre nós, mas eu espero que o Senhor marque a sua vida poderosamente nessa noite, amém? Então, quero começar lendo Lucas capítulo 15, no verso 1. Olha o que a Bíblia diz. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Fala assim comigo, publicanos e pecadores, para ouvir a Deus. E murmuravam os fariseus e os escribas. Fala assim comigo, fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Sabe, irmãos, aqui é muito interessante porque Jesus, ele está discursando para um povo, e tem dois grupos ali de pessoas. Tem os publicanos e os fariseus. E quem eram esses republicanos e os fariseus? Eram aqueles que não cumpriam a lei. E eles eram nítidos, eles diziam, nós não cumprimos a lei, né? Nós não obedecemos a Deus, né? Nós não obedecemos os mandamentos de Deus, né? Então esse era um dos grupos que estavam ali ouvindo Jesus. Mas havia um outro grupo, que era o grupo dos fariseus. E os fariseus eram aqueles que cumpriam as leis de Deus, obedeciam a Deus. Você sabe, de Gênesis até Mateus, né, ali são escritos 613 mandamentos, 613 leis. E os fariseus cumpriam cada uma delas, eles obedeciam cada uma delas, né? Os fariseus, eles davam um dízimo do cominho, eles davam um dízimo de qualquer coisa que eles recebiam, eles davam um dízimo. Então assim, eles eram alguém que obedeciam a lei. E esses dois grupos de pessoas estavam ali ouvindo a Jesus. E aí é para esse grupo de pessoas que Jesus então propõe 3 parábolas, né? Que é a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, e por fim, a que eu quero compartilhar com você, que é a parábola do filho pródigo. Mas você sabe que na verdade não deveria chamar a parábola do filho pródigo, né? Não sei se na sua Bíblia tem isso, né? Na minha tem, em cima assim, né? A parábola do filho pródigo. Você sabe que esses títulos, né, foram colocados ali só para dividir a sua Bíblia, mas na verdadeira Bíblia, né, que eles escreveram, nas verdadeiras cartas, não haviam esses títulos, né? Então, alguém que leu decidiu colocar, e até hoje. Mas é muito interessante porque estava lendo um livro essa semana, e eu decidi compartilhar isso com você, que chama O Deus Pródigo, né? O nome do livro é O Deus Pródigo, né? E eu quero dar esse novo olhar para essa parábola para cada um de nós, né? Porque essa parábola não tem a ver com um filho, porque nós vamos ver aqui, Jesus está falando sobre 2 filhos, né? Então, mas essa parábola tem a ver com a atitude do pai, né? O que o pai faz em relação a esses 2 filhos. Então eu quero ler com você a partir do verso 11, olha só o que a Bíblia diz. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Vamos parar aqui rapidinho. É interessante, Jesus, ele é um cara muito bem-humorado. Não sei se você já percebeu isso nas Escrituras, né? Mas lembra disso, quem estava ouvindo Jesus? Eram os fariseus, os saduceus, aquele grupo religioso certinho, aqueles crentes engomadinhos, perfeito, não erra em nada. E do outro lado estava lá os pecadores e os publicanos, aqueles que eram terríveis, né? Então essa parábola, ela está falando sobre esses dois grupos de pessoas. Então quem que representa o filho mais novo? Que é aquele que saiu para pecar, para curtir a vida. Representa esse grupo aqui, que são os pecadores, aqueles que não entenderam o amor do pai, que saíram para pecar e tudo mais. Só que o filho mais velho representa esse grupo aqui, que é o grupo, né, certinho, bonitinho, engomadinho. E por que eu falo que Jesus ele é bem-humorado? Porque nessa parábola ele fala que o filho mais moço, ele foi cuidar dos porcos. E você sabe, né? Judeu abomina porco. Você sabe que numa geladeira de um judeu, você não pode colocar na mesma prateleira carne e queijo, né? Você sabe que judeu nunca comeu um filé parmegiana, né? Terrível isso, porque é maravilhoso um negócio desse. Eles nunca comeram, por quê? Porque eles abominam porco. Sabe, então, você tem que entender que esse rapaz aqui, ele chegou no fundo do poço, né? Ele pega tudo, os seus bens, ele pede a herança para o pai, né? Ele vai curtir a vida, mas aí tudo começa a acabar. Acaba o dinheiro, acaba os amigos, ao ponto que ele chega no fundo do poço. E o fundo do poço, para um judeu, é ser colocado junto aos porcos. Então Jesus está falando aqui que esse rapaz que foi curtir a vida chegou no fundo do poço. Mas ele também fala que depois que ele chega no fundo do poço, ele continua. E ali desejava ele fartar-se da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe o anel e a sandália nos teus pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e alegremo-nos, porque o filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a festa. Fala assim, festa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, se aproximou da casa e viu músicas e danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele afirmou: veio o teu irmão e o teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar na festa. Porém, o pai saiu para procurá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegremos, porque o que o seu irmão que estava morto reviveu, e estava perdido e foi achado. Sabe o que é interessante? Tanto a parábola da dracma perdida, como da ovelha perdida, elas têm um fim. Mas a parábola do filho pródigo, ela não tem um fim. Por que ela não tem um fim? É como se Jesus estivesse dizendo assim para os religiosos: vocês não vão entrar na festa? Porque nós estamos nos alegrando, porque aquele que estava perdido foi achado. Mas e vocês, religiosos? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na festa, se alegrar conosco, ou vocês vão ficar aí murmurando?
Por isso que a parábola do filho pródigo não tem um fim. Porque quando Jesus está discursando para esse grupo religioso, ele está falando aí, agora a escolha é de vocês. Vocês vão se alegrar comigo, porque as pessoas estão sendo salvas, ou vocês vão ficar aí, cheio de merecimento, cheio de mérito, cheio de coisas no seu coração. Sabe? Então essa parábola, ela é muito interessante, porque não tem a ver com o filho que se perdeu somente. Porque tem um outro filho na história, mas tem a ver sobre o pai, sobre a atitude do pai. E é isso que eu quero trazer para você aqui, sabe? 4 ensinamentos sobre essa parábola. 4 coisas que essa parábola, ela ensina para mim e para você. Então eu quero que você preste muita atenção. Então são 4 pontos que eu quero compartilhar com você. Sobre quem é Deus, o que é pecado, o que é arrependimento e o que é santidade. Fala assim comigo: quem é Deus, o que é pecado, o que é arrependimento e o que é santidade. Então a primeira coisa é, quem é Deus, segundo a parábola do filho pródigo? Nós podemos perceber quem é Deus já no versículo 11. Certo homem tinha dois criados, a Bíblia diz. O homem tinha 2 servos, a Bíblia diz. O homem tinha 2 empregados, a Bíblia diz? Não, a Bíblia começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Então a primeira questão é que nós precisamos entender que quem é Deus nas nossas vidas? Quem é Deus para você? Você vai falar, Neto, Deus é pai. Mas será que você entende o que é paternidade realmente? Porque é muito normal você usar das suas experiências naturais para definir quem é Deus na sua vida. Então, por exemplo, se você não teve um bom relacionamento com o seu pai, e você ouve que Deus é pai, isso às vezes te soa mal, dá um embrulho no seu estômago. Falar, como assim Deus é pai? Mas eu olho para meu pai não é legal, meu pai não é bem comigo. Tem outros aqui que eu sei que o pai abandonou. Então, às vezes, quando você ouve falar que Deus é pai, você acha que Deus também logo vai o quê? Vai te abandonar. Então, Deus não é pai como é o nosso pai, né? Deus, ele é um pai eterno. Isaías diz isso, que um dos nomes de Deus é pai da eternidade. Por que ele é pai da eternidade? Porque ele sempre vai estar comigo, com você. Ele jamais vai nos abandonar. Sabe o que é interessante? O filho mais novo, aquele que pegou todas as coisas, foi embora, ele perdeu tudo, ao ponto de chegar no fundo do poço. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu amigos, ele perdeu tudo. Mas sabe uma coisa que ele não perdeu? Ele não perdeu seu pai. Então eu quero te falar uma coisa para você. Quem é Deus na sua vida? Sabe por quê? Para aqueles que são pecadores, é muito fácil eles virem, se arrependerem e entender que Deus é pai. Mas para nós que estamos na igreja há muito tempo, nós precisamos entender também que Deus é o nosso pai. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Como que você começa a sua oração? Não precisa falar. Mas se você começa a sua oração dizendo, Senhor Jesus, você já não entendeu. Porque realmente, Ele é nosso Senhor, mas esse Senhor é seu Pai. Ele é justo, é verdade, mas esse que é justo, Ele também é seu Pai. Ele é todo poderoso, Ele é, mas o todo poderoso, Ele é o seu Pai. Então quando Jesus nos ensina a orar, como que Ele fala para nós começarmos a orar? Como que é? Pai nosso. Para quê? Para que você logo entenda, você está falando com o seu Pai. Então, tem irmãos aqui que oram, e eu sei, porque eu já vi. Senhor Jesus, excelentíssimo Deus, aleluia. Conheço alguns irmãos assim. Então esse irmão, ele vai ter em algum momento da vida dele, ele vai ter problema. Por quê? Porque ele não tem um relacionamento com Deus como pai. Então ele precisa ressignificar a intimidade dele, ele precisa olhar para Deus e entender, Deus, Ele é o meu pai. Sabe, irmãos, eu não tive o meu pai presente na minha vida, na minha casa, né? E isso trouxe muitos problemas para a minha vida, né? Problemas de identidade, muitos problemas. Né? Então, você que não teve um pai na sua vida, eu entendo perfeitamente o que você passa, eu entendo perfeitamente as crises que você tem, mas você sabe,
quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu estou guardado, que eu estou seguro, que Ele é meu Pai. Então sabe o que é o problema? O problema é que nem o filho pródigo, nem o filho que é pecador, e nem o filho que sempre viveu na presença do pai, eles entendiam quem era o pai deles. Sabe por quê? Porque nós vemos isso na história. Primeira coisa, o filho que é pecador, ele estava treinando para falar com o pai dele. Então você vê aqui, ele estava ensaiando para falar com o pai dele. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta, você treina para pedir algo para o seu pai? Você para na frente do espelho e fica treinando? Vou falar desse jeito aqui com meu pai. Não, meu pai é muito duro. Não, se eu falar desse jeito ele vai brigar comigo. Não é assim que funciona. Você chega e fala, pai, eu preciso de R$80 para ir na Holy Fest. Tem uns aqui que já falei, coroa, preciso de R$80 para ir na Holy Fest. Por quê? Porque é pai. Só que o outro também não entendeu, porque o outro viveu a vida inteira com o pai e nunca desfrutou do que era dele. Sabe, esse aqui, eu fico imaginando, né, a Bíblia fala que ele voltou do campo, ou seja, ele estava trabalhando, enquanto o pai estava dando uma festa para o que tinha sido, que voltou. É aquele cara, é o líder de célula, é o discipulador, está voltando do encontro. Aí chega aqui, em vez de ter uma festa porque o encontro dele bombou, a gente estava festejando porque o Arthur voltou, porque estava desviado. Aí ele fica chateado. Mas esse que fica chateado é porque também não entendeu quem era Deus na sua vida. Você sabe, tanto o filho pródigo como o irmão dele, eles não entenderam quem era Deus. Nunca entenderam que Deus era pai. Então você vê isso. O filho pródigo estava ensaiando para falar com o pai, por quê? Porque ele achou que o pai ia esculachar ele, ele achou que o pai ia brigar, achou que o pai ia falar um monte de besteira. O segundo também, quando ele vai falar para o pai, vai ser, nunca me deu nada. Você vê, o pai não briga com ele, o pai não repreende ele, pelo contrário, sabe o que o pai faz? O pai dá uma festa, porque esse é o coração do pai. O pai, ele não está preocupado com o que você está fazendo, ele não está preocupado com o seu pecado, ele só está preocupado em ter você de volta, sabe? E você sabe que é interessante, nenhum deles estavam nem aí para a presença do pai. Um só voltou porque estava com fome, o outro queria uma festa para ele, sabe? Mas Deus não estava se importando com nada disso. Deus só queria ter os dois ali na presença dele. E a alegria maior era o quê? Ele voltou, vamos nos alegrar, porque esse é o coração do Pai. Esse é o coração quando você volta o seu coração para orar, porque tem muitos aqui que estão no relacionamento com Deus. Você vem na igreja, você está aqui todo sábado, mas faz quanto tempo que você não vira e fala: Pai nosso que estais no céu? O papai tem saudade disso, sabe? Quantos de nós estamos, uma vez, numa vida dissoluta, uma vida de pecado, mas a gente está com medo de voltar para a igreja. Por quê? Porque você acha que o seu pai vai te julgar, você acha que vai ter julgamento sobre a sua vida, mas não, a parábola nos ensina que o pai, ele quer fazer uma festa para cada um de nós. Por quê? Porque ele se alegra comigo, ele se alegra com você. E eu fico pensando, né? Imagina que loucura, porque a Bíblia fala que ele chamou todo mundo para participar dessa festa. Então imagina lá os convidados dançando. O que nós estamos festejando aqui? Sei lá, mano. O filho voltou, ele cortou uma picanha aí, nós estamos aqui festejando. Só porque o filho voltou? O filho voltou, ele fez uma festa. Então assim, é loucura. Esse é o evangelho da graça de Deus. Esse é o escândalo do evangelho. É quando o evangelho, ele vem até nós. Sabe o que é interessante? É o pai quem corre atrás do filho pródigo. É o pai também quem sai da festa para buscar o filho que não queria entrar. Desde Adão até Apocalipse, você vê, é o pai quem está correndo atrás de você. Lá em Gênesis, você vê que quando o homem cai, é o pai que vai atrás do homem, porque o homem está escondido. Você vê em Mateus, em Marcos, Lucas, João, é o pai quem desce, é Jesus quem desce para nos buscar. Ou seja, em todas as escrituras, você vê um pai correndo atrás daqueles que eles desejam ter relacionamento. Sabe, você precisa ressignificar o que é pai na sua cabeça. O pai não é como o seu pai natural, Deus não é como o seu pai.
E nós precisamos nos colocar nessa posição de filho. Por quê? Porque se nós não nos colocarmos nessa posição, nós nunca vamos desfrutar daquilo que realmente nós temos direito. Imagina só, você passar a vida inteira na casa do seu pai e você não ter direito de abrir a geladeira, de você ter as coisas que o seu pai tem, de desfrutar o que o seu pai desfruta. Mas muitos de nós é o que nós estamos vivendo. Você está na célula, você está no culto, você faz parte de um discipulado, mas você não entendeu ainda a sua posição de filho. Lá em 1 João a Bíblia diz que qual ele é nesse mundo, nós também somos. Ou seja, ele é amado, eu também sou. Ele é justo, eu também sou. Ele é santo, eu também sou. Ele tem riqueza, eu também tenho. Ele desfruta de prosperidade, eu também desfruto. Ou seja, tudo que o pai tem, eu também tenho. Porque agora é meu por direito. Ele me colocou na herança. Você é filho, você pode desfrutar de coisas incríveis na sua vida. Você só precisa se colocar nessa posição. Quantos crê, digam amém. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, Deus, Ele é Pai. Então esse é Deus. Ele não é um Deus carrancudo, que está louco para te castigar. É mentira isso. Sabe, mas eu entendo que muitos não entendem o Evangelho da graça, porque eles acham que graça é liberdade para pecar. Não é. Porque todos que encontraram Jesus teve a sua vida transformada. Você vê Maria era uma prostituta, a Bíblia fala que ela era uma prostituta, tinha 7 demônios na vida dela, mas ela é liberta, ela mudou de vida ao ponto de seguir Jesus. Então não ache que a graça, ela é poder para pecar, pelo contrário, a graça é o poder para você ser liberto, a graça é o poder para te colocar nesse lugar de filho, a graça tem esse poder, e todos nós precisamos desfrutar dessa graça de Deus, foi porque pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos alcançados, nós não merecemos nada disso, mas Ele nos alcançou, amém? Fala assim, eu sou filho amado, glória a Deus, sabe, então esse é Deus, Deus é o nosso Pai, mas o que é então pecado? Porque, sabe o que é interessante? O filho pródigo, a Bíblia fala que ele pegou os bens do pai, ele vendeu tudo, ele foi curtir, né, ele curtiu muito, perdeu dinheiro, perdeu os amigos, e teve certo dia que ele caiu em si, ele falou, olha, meu pai é rico, e eu estou vivendo aqui com os porcos. Então assim, às vezes é muito tranquilo, quando você peca, você entende, eu pequei, isso é errado. Mas e o outro filho? O outro filho que fazia tudo certo, estava fazendo tudo certo, liderava a célula, era discipulador, não faltava um culto, estava fazendo tudo certo. Tinha pecado na vida dele, sim ou não? E agora? Sim ou não? Sim? Qual que era o pecado dele? Você só falou sim para, né? Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. O que é pecado? Pecado é você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você não coloca Deus como primeiro na sua vida, né, tudo que vem depois, ele acaba se considerando pecado. Então, por exemplo, o filho que foi pecar, que foi curtir a vida, por que ele pecou? Porque ele não colocou Deus em primeiro lugar. Então, colocou a vida dele em primeiro lugar. Então, eu vou curtir minha vida, não quero saber do meu pai, eu matei o meu pai. Porque quando você pede uma herança, você está matando aquela pessoa. Você só recebe herança depois que aquele rapaz é morto. Então, no coração dele, estava matando o pai dele. Então, ele não colocou a Deus, ele não amou a Deus. E porque ele não amou o pai, ele não amou a Deus, ele veio daquela forma. Mas e o outro filho? Que fazia tudo certo, tudo correto. Ele também estava pecando? Sim. Por quê? Porque não adianta você fazer as coisas certas com a motivação errada. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você lidera a célula? Porque se você lidera a célula porque você falou, eu entrei na igreja, estou liderando porque é o trilho do vencedor, eu quero ser um vencedor, aleluia, glória a Deus, e eu estou aí, mas você está com a motivação errada, porque às vezes você só está liderando a célula para tentar comprar Deus, tentar comprar o amor de Deus, para tentar merecer algo. Aí chega um pecador aqui e é abençoado. Aí você vira para Deus e fala, e eu? Eu sou dizimista,
fiel, não falho. Venho todo culto. E aí você dá uma bênção para ele, não dá para mim. Então você está fazendo a coisa certa, irmão, mas com o coração errado. Você também está em pecado. Então, os 2 filhos estavam em pecado. Por quê? Porque nenhum dos 2 amou o pai. Os 2 amavam aquilo que o pai poderia dar, mas nenhum dos 2 amou o pai, por quem o pai era. E esse é o grande problema. Muitos de nós só amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Tem pessoas aqui que só vêm para a igreja porque, irmão, está na beira do precipício. Está lá com os porcos, igual o outro irmão. Mas eu sei que tem irmãos também que às vezes só estão aqui por medo. Às vezes você lidera por medo, você tem uma função por medo. Por quê? Medo do quê? Medo de não ser um vencedor, medo de não ir para o céu, medo. Você quer comprar a Deus. Você só dizima por medo, você oferta por medo. Porque você não entendeu quem é Deus. Porque não é pelo que você faz, não é pelo seu merecimento, é tudo pela graça. Não tem nada que você faça, que faça com que Deus te ame mais. Da mesma forma que não tem nada que você faça, que faça com que Deus te ame menos. Você pode ficar aqui um ano inteiro, sem dizimar. Deus não te ama menos por conta disso. Da mesma forma, você pode ficar o ano inteiro dizimando. Deus não te ama mais por conta disso. É isso que você precisa colocar no seu coração. É por que nós fazemos o que fazemos. Você faz para merecer algo da parte de Deus? Igual esse filho? Ou você faz porque você ama Deus? Você fala, Senhor, eu fui tão amado, quando eu olho para a cruz, eu fico tão constrangido que eu não consigo dizer não para você. É por isso que eu lidero. É por isso que eu dou a minha vida, é por isso que eu respondo ao meu chamado. Não é porque eu quero conquistar a Deus, é porque eu já fui conquistado por Ele. E porque eu já fui conquistado, eu digo sim para Ele. Sabe? Então, você precisa entender que pecado é não colocar Deus em primeiro lugar, é não amar a Deus em primeiro lugar. Eu sei que essa frase, essa palavra, amar a Deus, ficou muito batida no nosso meio, por conta da graça. Então, você não pode amar a Deus, é Deus quem te ama. É verdade, você só ama a Deus porque Ele primeiro te amou. Mas deixa eu te falar, nós precisamos sim também amar a Deus. E amar a Deus não é só com palavras, é também com as nossas atitudes. Mas quando nós amamos a Deus, né, colocamos Ele em primeiro lugar, nós temos essa vida sem pecado. Porque pecado é isso. E você vai ver que os frutos do pecado é você não ter colocado a Deus em primeiro lugar. Quando eu coloco a Deus em primeiro lugar, eu pergunto, Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É esse estilo de vida que o Senhor quer que eu deseje, que eu viva? Se Ele falar que não, você vai obedecer? Aí você fala, não vou obedecer, então você está pecando. Entende que tem tudo a ver com o fato de você amar a Deus? E a consequência é pecado. Então, vamos largar, irmãos, desse negócio que tem no meio dos jovens, que é pode ou não pode. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, e aquilo. Isso é pecado? Isso eu não posso? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele acabou com essa pergunta, porque essa é a pergunta do Antigo Testamento, posso ou não posso? Mas a pergunta do Novo Testamento, a pergunta da graça é, te convém? Por que te convém? Porque você é filho, você é rei, você é filho do rei, você é um príncipe, então te convém fazer essas coisas? Paulo vai dizer, você pode fazer tudo, você é livre, mas te convém? Então não tem mais essa questão de pode ou não pode, a questão é, você foi tão amado por Deus, que te convém fazer isso? Você que é filha, você que é rainha, você que é princesa, te convém fazer isso? Entende? Então, Deus é pai, e o que é pecado? É não amá-lo. Mas então, o que é arrependimento? Você sabe que é interessante? Que nenhum dos 2 filhos se arrependeu. Você vai ver que o filho pródigo, ele só voltou porque estava com fome. E o outro, nem quis entrar na festa. Ou seja, nenhum dos 2 eles se arrependeram. Sabe por quê? Porque arrependimento, queridos, só acontece quando eu e você, nós olhamos para o grande amor de Deus. É impossível o homem se arrepender por si só. Você não consegue, você não está lá em casa tranquilo e fala, nossa,
pequei. Ô Senhor, me perdoa. Não, não é assim que funciona. É por isso que existe a lei. Por que a lei existe? Para que você olhe para a lei e fala, eu não dou conta de viver isso não. Eu preciso de um Salvador. Sem um Salvador não dou conta. O quê? Quais são os mandamentos? Não adulterarás, não consigo. Não girar falso testemunho, não consigo. Não obedeça pai e mãe, piorou, não consigo. Aí você vai ver nos 10 mandamentos e fala, tá bom, só que não termina nos 10 mandamentos. Falei, são 613 mandamentos. Ou seja, irmão, em um deles você se lascou. Pode ter certeza, confia em mim, em algum deles você se lascou. Então, o que você vai fazer? Você descumpriu o mandamento. Então, como que eu vou ser salvo? Como que eu vou receber o amor de Deus, se eu não sou digno de receber esse amor? Então, o arrependimento só acontece quando nós olhamos para a cruz de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o quanto Ele me amou. É nesse momento que eu falo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por não te amar, me perdoa por fazer bobagem, me perdoa por ter, saído com as prostitutas, me perdoa por ter pensado errado aos irmãos, me perdoa. Mas só há perdão onde está a cruz. Por isso, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, eu e você, nós somos levantados para sermos os ministros da graça. Sabe, é interessante que Jesus, ele andava com os pecadores. E aí, certo dia, os fariseus perguntam, por que você faz isso? E ele responde, porque eu vim para os que precisam. Eu sou como um médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para aqueles que estão necessitados. Vocês que não necessitam, eu não vim para vocês. O que Jesus está querendo dizer? Que Jesus, ele só vem para aqueles que percebem que precisam de um Salvador. Por isso que nós precisamos pregar a lei para gerar arrependimento. Mas quando o arrependimento acontece, você então apresenta o quê? O amor, a cruz de Cristo. Falar um Salvador para você, há um Salvador que veio salvar a sua vida. Se você não consegue, tem alguém que conseguiu fazer isso por você, e esse alguém é Jesus. Receba Jesus e você será salvo. Receba Jesus e você será amado. Receba Jesus e você se tornará filho. Sabe, isso é arrependimento, é quando nós olhamos para o amor de Deus. Mas a grande questão é, e depois de filho? Eu preciso ainda me arrepender? Depois que eu me tornei filho, que eu recebi Jesus, há necessidade de arrependimento? É claro que sim, irmãos. Sabe por quê? Porque quantos de nós não precisamos nos lembrar de quem nós éramos, para lembrar que realmente nós não merecemos nada? Sabe, eu falo isso para os irmãos, sabe quem é a pessoa que mais tem que ouvir o seu testemunho? É você mesmo. Para quê? Para você lembrar de onde Deus te tirou, para onde Deus está te levando, para você não querer voltar naquele lugar. Sabe, isso acontece com todos. Você está aqui na vida cristã, Deus te salva, você chora, baba, mas depois de alguns meses você já quer voltar lá para o pecado. Por quê? Você esqueceu das obras que Deus fez na sua vida. Acabou o arrependimento. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Todo dia eu me arrependo. Todo dia eu olho no espelho e falo, eu não merecia nada. Eu não merecia a minha esposa. Eu não merecia os discipuladores que eu tenho. Eu não merecia essa rede de jovens. Eu não merecia o meu pastor. Eu não merecia o amor de Deus. Mas obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor me amou. O Senhor me deu graça. E eu recebo essa graça. Eu recebo, sabe, esse favor de Deus. Mas quando eu me lembro, eu falo verdade. O que eu vou fazer lá, né? Irmão, já quis desistir muitas vezes da vida cristã. Não minto e falo isso abertamente. Já quis desistir muitas vezes. Mas sabe o que fez eu ficar? É exatamente isso. É olhar para trás e falar, todas as respostas que eu dei lá atrás me trouxe até aqui. Então o que eu vou fazer lá? Só vou perder tempo. Vamos ser sinceros, faz quantas vezes que você está aqui de novo? Você foi e voltou, parece uma sanfona. Por quê? Sabe por quê? Porque não adianta, irmãos. Você pode experimentar tudo que for, mas aquele que já pisou no Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Aquele que já experimentou do amor não sabe viver em outro lugar. Sabe? Por isso que eu falo para você, olha para a cruz. Você precisa se arrepender hoje? Olha para a cruz, porque na cruz você encontra o amor, na cruz você encontra os braços abertos do Pai. Mas Neto, me arrepender do quê?
Se arrepender talvez do seu pecado, talvez você esteja em pecado. Ou se arrepender das suas motivações erradas. Sabe, eu sei que tem muitos que têm que chegar aqui diante de Deus e falar: Senhor, perdoa pelo meu jejum, porque eu jejuei só para receber algo do Senhor. Ou perdoa, Senhor Jesus, aquele dia que eu fui orar, porque eu só fui orar porque o meu líder mandou, não estava com o coração lá. É difícil se arrepender da coisa certa com a motivação errada, não é fácil não. Interessante, eu estava no encontro de pastores, e aí eu tive essa experiência de arrependimento. Porque Deus virou para mim e falou: você ama a obra de Deus, né? Eu estava aqui, ó. Aleluia, poderoso. Pastor Wilson lá, e eu aqui, ó, só no Shaba. E aí Deus falou para mim: você ama a obra de Deus? Eu achando já que já vinha, né? Falei: amo Jesus, amo, aleluia, eu amo. Você ama fazer vigília com os irmãos, né? Eu falei: amo. Você ama fazer oração com os discipuladores, né? Eu falei: amo. Eu já falando, vai vir agora a palavra poderosa, né? Aí Deus falou para mim: e a minha presença, você ama? Aí Deus falou para mim assim: sabe por quê? Você ama a obra de Deus, mas você precisa amar o Deus da obra. Aí Deus falou para mim: sabe por quê? Porque você tem disposição em ficar a noite inteira acordado para fazer uma vigília, para fazer uma comunhão, mas quando é só você sozinho, você não tem essa disposição, né? Aí já comecei a baixar a mão, né? E Deus falando: você tem a disposição de acordar cedo para ir no encontro, para ir em algum lugar, mas acordar cedo para orar, isso é difícil, né, Neto? Aí eu falei: é, Deus. E ali foi um Peniel, irmãos, para a minha vida. Por isso que eu falo para você, mesmo anos na vida cristã, às vezes a gente precisa de reconhecer algumas coisas que estão no nosso coração. E ali eu falei: é verdade, eu preciso amar o Deus da obra, né? Não somente a obra de Deus. Sabe, então, arrependimento, irmãos, ele não vem por cajadada, arrependimento não vem por, não sei, porque muitos irmãos acreditam que arrependimento é quando você pega o irmão e fala: você é miserável, você é vagabundo, você é prostituto. Não é assim que funciona. Você nunca vai ver o Espírito Santo falando isso. Isso são palavras do diabo, são vozes de condenação. O Espírito Santo, ele sempre vai lembrar do amor de Deus por você. O Espírito Santo, ele sempre vai falar: filho, olha para o amor, olha para o que eu fiz para você na cruz, sabe? Então é quando nós olhamos para a cruz, é quando nós olhamos para o amor, é quando nós percebemos o que Deus fez por nós, aí que vem o arrependimento. E eu te pergunto: qual desses dois filhos você é? Você é o filho que vendeu tudo, vendeu as promessas, vendeu os sonhos de Deus, falou: eu não quero saber de nada disso, eu vou curtir minha vida lá no mundo mesmo. Ou você é aquele que está aqui fazendo tudo certo, sou líder de célula, sou discipulador, estou fazendo tudo certo, mas está com o coração errado, não está se alegrando, está triste, está deprimido, está cansado, a obra está pesada para você. Sabe por que a obra muitas vezes fica pesada para nós? Porque nós estamos com o coração errado, nós não entendemos o amor de Deus. Sabe, esses dias a minha esposa estava reclamando de um monte de coisa para mim. Estava reclamando de um monte de coisa. Não está gravando não, né? Amém. Está reclamando de tudo. Está reclamando do pastor, da pastora, está reclamando do prédio, está reclamando de tudo. Eu virei para ela e falei: é, amor, difícil, né? Complicado mesmo. É complicadíssimo, né? Tudo pecador, né, irmã? Ela: é tudo pecador. E eu só esticando a corda, né? E ela arrebentando, irmãos. Nossa. Aí eu falei: o negócio está pesado para você, hein? Você precisa desfrutar do amor de Deus. Aí eu falei para ela: faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não jejua? Quanto tempo que você não lê a palavra? Ela falou: eu estava lendo essa semana. Eu falei: ela é na Record lá, a novela Jezabel. Eu falei: amor, isso não é a Bíblia, amor. Isso é novela. Ela assiste Jezabel lá, apaixonada. Não, e eu falo: mas não presta assistir esses negócios, né? Tudo heresia, viu? Os negócios que acontecem lá é tudo mentira, viu? Aquilo não está na Bíblia. Muita coisa que está ali não está na Bíblia. Eu falo para ela. Mas eu falei para a Verônica, eu falei: irmã, fala assim às vezes, eu falo com a minha esposa, irmã, você precisa se conectar com Deus novamente. E você sabe,
Muitas vezes, nós estamos aqui, nós estamos na presença, mas nós estamos afastados de Deus. E o que nos afasta de Deus? Não é que Deus se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Por quê? Por nosso coração. Às vezes vai entrando mágoa, às vezes vai entrando birra, vai entrando muitos problemas, falta de perdão, e tudo isso vai nos afastando. Daqui a pouco você percebe, você deixou de orar, você deixou de jejuar, você deixou de amar a Deus, e a obra começa o quê? Fica pesada para você. Por isso que você precisa virar para a cruz e ter um arrependimento. Arrependimento é você olhar para a cruz e perceber, Ele me amou, e porque Ele me amou, eu vou doar minha vida para Ele. Então quem você é nessa história? Você é o filho que largou tudo, vendeu seus sonhos, a promessa, deixou tudo para trás, para viver aquilo que você queria viver, e hoje você está aqui aos pés do Pai? Ou você é aquele filho que está fazendo tudo certo, você está de parabéns, tirou um 10 na prova, mas está com o coração errado, aí a obra está pesada para você. Quem é você? E da mesma forma, a equipe de louvor pode subir. O que é, irmão, santidade? Deixa eu te falar uma coisa, santidade não se conquista por merecimento. Santidade é uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós nunca vamos ser santos sem entendermos o amor de Deus por nós. Eu fico imaginando o dia seguinte do filho pródigo. Ele voltou, teve uma festa, aí no dia seguinte eu fico imaginando, ele acordou, aí quando ele acorda tem um café da manhã, preparado pelo pai, aquela saída requeijão, aquele Toddy gostoso, e aí ele está lá comendo, aí o pai chega para ele e fala assim: filho, posso te pedir uma coisa? Filho, pode. Aí o pai fala assim: será que você pode se relacionar só depois do seu casamento? Aí eu fico imaginando o filho, lembrando como ele foi recebido pelo pai, a festa que o pai deu para ele, o café da manhã. Você acha que o filho vai falar não para o pai? Ele vira e fala: é claro, pai, eu só vou me relacionar depois do casamento. Santidade, queridos, não é o seu esforço em fazer algo. Santidade é uma resposta ao amor de Deus por você. Quanto mais você se sente amado, mais separado por Deus você vai ser. O que é santidade? Santidade é você ser separado por Deus. Você precisa ser santo não só no seu relacionamento, você precisa ser santo em tudo, porque você foi separado por Deus. Agora, como que eu me torno santo? Quanto mais eu entendo o amor do Pai. Porque quanto mais eu sou amado por Deus, mais eu vou querer agradar o coração dele. Você acha que o filho pródigo ia dizer não para ele? Claro que não. Sabe por quê? Porque ele foi muito amado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você diz não para Deus, é porque está faltando um amor. Se você olha para as escrituras e fala: não dou conta. O quê? Só beijar depois do casamento? O quê? Me relacionar só com uma mulher, só com um homem? O quê? Viver sem pecado, viver sem ir para a balada? O quê? Fazer isso? Se tudo isso para você é difícil, é porque lhe falta receber o amor dele. Porque quanto mais nós somos amados, mais nós queremos agradar a Deus. Santidade não é você tentando ser santo. Santidade é você entender: Deus me ama, e porque Ele me ama, eu digo sim para Ele. Eu quero agradar a Deus. Você sabe, quando eu era mais novo, eu morava com meu avô, e quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade em fazer aquilo que o meu avô pedia. Então meu avô falava: Neto, vai lá no mercadinho para mim. Irmão, era uma dificuldade. Não quero, que não sei o quê. Olha o Mauricinho aí, não faz nada. Aí ele falava: Neto, lava a louça. Não não quero, que não sei o quê. Sem fazer isso. Olha o Mauricinho aí, não está fazendo nada da vida. Só que eu cresci, eu amadureci. Comecei a perceber o quanto o meu avô me ama. E o quanto eu não merecia o amor do meu avô. E aí, semana passada,
eu estava muito atrasado. Precisava participar de uma reunião aqui com o pastor Alexandre. E assim, irmão, eu estava assim, muito atrasado. Mas atrasado mesmo. E aí eu fui lá em casa e meu avô falou para mim: Neto, vai no mercado para mim. Na hora que ele falou isso para mim, eu olhei para ele. E aí eu lembrei de tudo que ele fez por mim. Lembrei do quanto ele me amou. Olhei para o relógio, vi que eu estava atrasado. Falei, não posso dizer não para ele. Eu vou atrasar mesmo. Mas eu falei, eu vou lá no mercado para você. Fui lá no mercado, mandei mensagem para o pastor Alexandre, falei que eu ia atrasar. Fui lá no mercado, voltei. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós nos sentimos muito amados por Deus, nós damos tudo para Ele. E esses dois filhos aqui, o que lhes faltavam na vida deles, era eles entenderem o quanto o pai deles o amava. O filho pródigo, aquele que se perdeu, Deus amava ele. O pai não deixou de amar por conta do pecado. E se você está aqui hoje e se encontra nessa condição, eu pequei, entenda, Deus, Ele está aqui de braços abertos porque Ele te ama. Mas se você faz parte desse outro grupo, você está na vida da igreja, está respondendo, é líder de célula e tal, mas também não se sente amado, você precisa entender hoje, Deus, Ele te ama e Ele fez tudo por você. Tudo que é do Pai é seu. Mas sabe o que é mais poderoso nessa história? Quando lá em Israel, o filho mais velho, ele tem direito a 2/3 da herança. E o filho mais novo, ele tem direito somente a 1/3 da herança. Quando o filho mais novo, ele pede a herança para o pai então dá para ele a herança. Tudo que era do filho mais novo foi embora com ele. Ou seja, ele perdeu tudo. Ele perdeu a herança, ele perdeu tudo que ele tinha. Quando ele volta, nada mais que estava naquela casa era dele. A roupa que o pai dá para ele não era dele. O novilho que o pai corta para fazer a festa não era dele. Tudo era do irmão mais velho. Tudo era do irmão mais velho. É por isso que o irmão mais velho fica bravo. Porque ele olha para o irmão e fala, ele está com o meu anel, ele está com a minha sandália, ele está com a minha roupa, ele está com o novilho que era meu. Tudo era do irmão mais velho. Na história, o irmão mais velho era os fariseus. Mas na nossa história, o irmão mais velho, ele é Jesus. Porque ele estava com o pai e ele decidiu deixar a sua glória para compartilhar comigo e com você. Ele largou o pai, que ele falou, eu preciso compartilhar desse amor com os filhos de Adão. Por isso que a Bíblia fala que ele era o unigênito do pai. Mas depois que ele morreu, ele se tornou o quê? O primogênito do pai. Ou seja, antes ele só era ele era o único filho. Mas agora ele se tornou um de vários filhos. Tudo que é do pai e ele nos dá hoje, é porque Jesus está compartilhando comigo e com você. Jesus é esse irmão mais velho que olha para nós e fala, pode tomar a minha sandália, toma minha roupa, toma o meu anel, vai se regozijar com o Pai, porque eu morri por você e eu morreria de novo para te encontrar. Sabe, irmãos, eu e você, nós precisamos entender, nós somos amados pelo Pai, nós somos amados por Jesus, o Espírito Santo nos ama, Ele faz morada em nós até hoje, e Ele não se aparta de nós. Salmo 139 diz, para onde eu fugirei do Espírito?
Porque se eu vou para o inferno, Ele está lá. Se eu vou para o céu, Ele está lá. Para onde eu vou, Ele está lá. Ou seja, você foi amado pela Trindade, ao ponto de não ter para onde escapar. Aonde você vai, o Senhor vai. Aonde você vai, o amor dEle te persegue. A grande questão é, quando que eu e você nós vamos entender isso? Porque esses dois filhos, eles não entenderam. Eles precisaram cair em si para entender o quanto eles eram amados por Deus. E nós vamos entender o quanto nós somos amados por Deus. Você vai deixar aí na sua cadeira a falta de perdão, o seu pecado, eu não sei o que você vai deixar aí. Esse merecimento, que você merece algo. Às vezes você está tentando comprar o amor de Deus, mas você não precisa comprar nada. Ele já te deu tudo. Sabe, irmãos, às vezes tem irmãos que perdem o amor de Deus porque, eu não quero mais ir para a célula, fulano falou mal de mim, eu não quero ir para a célula, os irmãos não me amam. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, independente dos irmãos, o Pai te ama. Eu vejo muitos irmãos, não quero ir, eu não sei como os irmãos vão me receber, eu estou em pecado, olha como está a minha vida. Irmãos, larga a mão disso, venha receber o amor do Pai. Não, né? Mas o amor do Pai se manifesta em todo lugar. Mentira! O amor do Pai só se manifesta na vida da igreja. Você só vai receber do amor se estiver em comunhão. É por isso que o diabo tenta te afastar da comunhão. Eu quero te falar uma coisa. Deus é o cabeça, nós somos o corpo. Só há vida para aqueles que estão no corpo. Só há amor para aqueles que estão no corpo. Por que eu estou falando isso para você? Porque o alvo do diabo é exatamente te afastar desse amor, te afastar da verdade de Deus, te afastar dos irmãos. Era isso que o diabo tentou fazer aqui. Porque o filho mais velho, ele falou, o teu filho voltou. Ele não falou, o meu irmão voltou. Ele nem estava se alegrando porque o irmão tinha voltado. Sabe, problemas de relacionamento sempre aconteceram, de Gênesis até Apocalipse. Mas o amor do Pai sempre esteve ali para tratar o amor, para tratar cada um desses problemas. Então a grande questão é, você vai perder o amor de Deus por conta dos problemas, ou você vai entrar na festa e se regozijar? Eu sou amado por Deus. Deus largou tudo, Ele veio de encontro a mim, Ele largou a sua glória para que eu pudesse entrar agora na glória. Ele morreu naquela cruz para que eu pudesse receber o amor dEle. É para isso que você deve olhar, não é para os problemas, não é pela falta de relacionamento, não. Nós precisamos olhar para o Pai e não para os problemas. Nós precisamos olhar para o Pai e não por aquilo que o Pai pode fazer. Sabe, eu amo quando eu vejo irmãos que estão na pior, mas eles falam, eu amo a Deus. Que eles entenderam, eles não amam a Deus por aquilo que Deus pode dar. Se Deus der um carro, amém. Se Deus não der, amém também. Eu estou feliz, eu tenho Deus. Esses dois filhos, eles tinham tudo. Eles tinham riqueza. Um curtiu a vida, o outro sempre viveu na riqueza. Os dois eram infelizes. Por quê? Porque nenhum deles entendiam quem era Deus, quem era o Pai. Quero te falar, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter tudo, você não pode ter nada. A infelicidade não está nas coisas, a satisfação não está nas coisas, a satisfação está no Pai, a satisfação está em Deus. Sabe o que é interessante? O filho mais velho, o filho mais novo, ele vendeu tudo para ir curtir uma festa. E aí quando ele voltou, sabe o que o pai deu para ele? Uma festa. É somente na festa do Pai que você encontra a verdadeira satisfação. É somente onde o Pai está que você encontra a verdadeira alegria de viver. Santo Agostinho, ele fala, em cada homem, em
cada mulher existe um vazio existencial que só pode ser preenchido por Deus. Você não pode preencher ele com relacionamentos, você não pode preencher ele com riquezas, você não pode preencher ele com dinheiro. Nada preenche esse vazio, porque você foi criado para Deus, e para Deus você vai voltar. Você precisa do Criador, você precisa daquele que te criou. Você é como um celular, longe da bateria, a bateria vai acabar, você vai desanimar, mas quando você se carrega a bateria, você se carrega na vida da igreja, você está aqui, volta a ter ânimo, volta a ter sonhos, volta a ter paixão. Por quê? Porque tem tudo a ver com o Pai. E a grande questão, eu quero terminar com isso, faz quanto tempo que você não se relaciona com o Pai? Faz quanto tempo que você não vira para Deus e fala: Senhor, eu só estou aqui hoje, Deus, na sua presença, porque eu quero desfrutar. Eu não quero pedir nada, eu não quero saber de nada, eu só quero desfrutar do teu amor, eu só quero desfrutar da tua presença. Eu quero convidar você nessa noite a desfrutar do Pai, a voltar a olhar para o Pai, a esquece os seus problemas, esquece quem está do seu lado, esquece lá dos problemas lá fora, esquece do boleto, esquece do problema, esquece do namorado, esquece. Esse é o momento de você voltar os seus olhos para Deus, de voltar os seus olhos para o Pai, de você voltar e falar: Senhor, eu preciso receber amor. É verdade, faz tempo que eu não sinto o amor de Deus, faz tempo que eu preciso de Ti. Sabe, essa parábola, ela traz esse ressignificado. Ele quer ressignificar quem é Pai, o que é pecado, o que é arrependimento, o que é santidade. Eu quero te falar, tudo isso tem a ver com o amor de Deus. Quanto mais eu me sinto amado, mais eu vou me doar a Deus, mais eu vou me entregar a Deus. Semana passada eu estava dando aula no CTL, e alguém me perguntou, acho que mais ou menos isso: por que que Deus, sabendo que o homem ia cair, por que que Deus, sabendo que o homem iria rejeitá-lo, por que que Deus criou o homem? Sabe, e tudo tem a ver com o amor. Porque Deus não somente te criou, mas Ele precisava provar que Ele também te amou. E a prova do amor dele foi na cruz. Eu falei para os irmãos, Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Deus não falou: nossa, o homem caiu, uau, que surpresa. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Deus é dono da história. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Então por que Deus faz isso? Porque Ele queria te amar. E a prova do amor é Cristo crucificado na cruz. Ele precisava mostrar para o homem: eu não só te criei, mas eu também te amei. E a prova do meu amor é Cristo na cruz. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria que você, com os seus olhos fechados, você fizesse um exercício de imaginação. Eu quero que você olhe nesse momento para a cruz, para Cristo crucificado. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que essa é a prova do amor de Deus. Se você é um filho pródigo, ou irmão do filho pródigo, que lhe falta amor, feche os seus olhos e nesse momento, olha para a cruz. Porque foi na cruz que Deus te amou, foi na cruz que Deus te colocou no lugar dele, no lugar de glória, de santidade, de justificação. Olha para a cruz nesse momento. Olha para o quanto Deus te amou. Olha para a quantidade de promessas que Ele te fez e você não merecia nenhuma delas. Olha para tudo que você tem vivido. Olha para o seu casamento, olha para a sua célula. Você não merecia, mas porque Ele te amou,
Ele está te dando tudo isso. Quando você olha para o seu futuro e você vê as promessas de Deus, eu vou ser um grande pastor, eu vou ser um grande médico, eu vou ser um grande empresário, você não merecia nada disso, mas porque naquela cruz Ele te amou, tudo isso é possível. Quero convidar você a adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos ao Senhor, nós vamos ser batizados com esse amor. Você vai sair daqui entendendo: eu sou extremamente amado, não merecia coisa alguma, mas porque Ele me amou, eu recebo graça, eu recebo favor. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti que não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. Vou tocar o céu com meu coração em adoração. Diga: Pai, vim te buscar. Pai, diga isso. Vim te buscar. Coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, diga isso. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti que não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair,
nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Diga nada, nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa. Inabalável, 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 pedra preciosa, meu Senhor. Inabalável, pedra preciosa. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, os instrumentos tocam, eu quero te dar alguns minutos para você se voltar ao seu Pai. Eu queria te dar alguns minutos para você erguer suas mãos para o céu e falar: Papai, eu preciso do Senhor. Eu estou aqui, Papai, eu estou com saudades. Com as suas próprias palavras, eu gostaria que você começasse a falar com Deus. Começasse a falar: Senhor, eu estou aqui, meu coração é esse, eu te amo, o Senhor me ama, eu sou amado. Ou alguns vão dizer: Senhor, eu estou passando de fato por dificuldades, mas o Senhor é minha rocha, é o meu escudo, eu vou passar por isso. Sabe, quando os instrumentos tocam, eu gostaria que você tivesse um tempo com Jesus agora, só você e Deus. Fala com Ele agora, é o seu momento com o seu Pai, de expor o seu coração, de se derramar aos pés de Jesus. Tá difícil, tá doendo, fala com Ele. Tá difícil a célula, fala com Ele. Tá difícil a obra, fala com Ele.
Aleluia. Você sabe, irmãos, a maior expressão do amor de Deus por nós é o fato de Cristo ter morrido na cruz. Deus não só morreu na cruz, como Ele nos deu também uma família. E essa família é a igreja. Quantos de nós já não estávamos tristes, desanimados, só pelo fato de nos reunirmos com os irmãos, nos alegramos de novo? Por que isso? Porque é vida no corpo. E você estando no corpo é a vida fluindo de novo. Eu ia fazer um apelo para você vir aqui na frente, nós orarmos por você, mas eu sinto do Espírito que esse é um momento de intimidade. É um momento de você com a família que Deus te deu. Então, eu gostaria de, antes de nós terminarmos, de você vai reunir com a sua célula. Presta atenção. Você vai reunir com a sua célula. E o líder, ele vai lhe conduzir. Começando pelo líder. O líder vai dizer qual que é a importância de cada irmão para ele. E depois disso eu quero que vocês façam uma aliança uns com os outros. Uma aliança de amor incondicional. Vocês vão ser pessoas que vão representar Cristo um para com os outros. Porque tem irmãos que têm dificuldade de ser amado por um Deus invisível. É o famoso irmão Tomé. Só vendo para crer. E é por isso que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Para que quando nós amássemos uns aos outros, era o próprio Deus ali amando você. Não despreze a sua família da fé. Pelo contrário, ela foi dada por Deus para você. Aí você fala, Neto, mas minha família, essa célula que Deus me deu é tão difícil. É verdade, é porque é por essa célula que Deus quer te transformar. É por essa célula que Deus quer te moldar. É por essa célula que Deus quer te fazer amadurecer. Por isso eu gostaria que você fizesse isso agora. Você vai reunir com o seu povo. Vocês vão expressar o amor uns pelos outros com essa família que Deus te deu, amém? Faça isso então. Pedir a gentileza do Joe colocar uma música para que o pessoal do louvor também participasse disso com a sua célula. Eu gostaria que os discipuladores passeassem aí por cada célula. Você, discipulador, também expressando a importância de cada líder na sua vida, desse povo que Deus te deu. Coloque as marcas que o amor fez em você. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Sabe, querido líder, não termine sem dar um abraço nesse irmão. E amar como você me ama. É o mínimo Abra seu coração. que eu poderia fazer por tudo. Expresse o quanto ele é importante. Você fez por mim. Assim como ele é para Deus, ele é para nós. Você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas
Os discipuladores, passeia pela sua célula, vai entrando aí no seu povo, vai expressando o seu amor também por aqueles que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, rapidinho, depois vocês terminam aí, olha para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá faltando gente aí na sua célula, sim ou não? Aleluia. Sabe, irmãos, eu queria fazer um bem bolado com você aqui. Queria que essa semana nós fizéssemos a semana do resgate. O que seria isso? Sabe, é a semana onde você vai atrás das pessoas da sua célula que já não estão indo, que até já se desviaram. Mas eu queria que você, junto com a sua célula, fizesse um esforço para ir atrás dessas pessoas. Sabe, ligar para elas, mandar mensagem, lembrar o quanto elas são amadas. Se você puder visitar, visite. Mas eu queria que você fizesse essa mobilização e levasse toda a sua célula, essas pessoas, para a nossa Holy Fest, porque ela vai receber amor, vai ser restaurada. Quantos aqui estão comigo? Falam amém. Então eu queria que você, juntamente com a sua célula, fizesse isso. Nós fôssemos atrás desses irmãos que estão perdidos, dos filhos pródigos, amém? Aleluia. Então eu conto com você. Sabe, termina aí o seu momento, eu vou pedir para aumentar o som de novo. Mas depois que você terminar aí, eu quero que você passe lá. Quero que você passe lá atrás, para você fazer a sua inscrição da Holy Fest. Neto, eu não estou com o dinheiro agora. Passa lá, faz a sua inscrição,
Fala lá na mesa, ó, eu vou pagar tal dia, e pega a sua pulseira para você não ficar sem, amém? Nós temos aqui, irmãos, quase 180 pessoas, mas só temos 100 inscrições. Então tem 80 irmãos aqui, praticamente não fez inscrição, mas não vai ser por falta de dinheiro que você não vai, tá bom? Então passa lá, coloca o seu nome, pega a sua pulseira, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Aumenta o som, termina aí o seu momento, e depois faça isso em nome de Jesus. Ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. Seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos e amar como você me ama. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama é o mínimo. Como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Teu amor foi extravagante, não poupou limites. O teu amor foi extravagante, não mediu as consequências. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, que não seja apenas uma emoção, ou simplesmente mais uma canção, que esta
esta seja a minha verdade. Que esta seja a minha verdade. Que não seja apenas uma emoção ou mais uma canção. Que essa seja a nossa verdade, Jesus. De amor de Deus, o Rei que me formou das trevas me tirou, a água que sacia, que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantarei. Perdoado, amado por Jesus, fui perdoado. Água que sacia, o pão que vem do céu. Jesus mudou minha vida, cantarei. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado